Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e hoje vamos falar de flexão assimétrica. O que é uma flexão assimétrica? A flexão assimétrica corresponde à flexão que ocorre em uma viga devido a um momento de flexão que está ocorrendo em um eixo oblíquo, ao eixo Z e ao eixo Y. Ou seja, o que podemos verificar é que em uma flexão assimétrica, devido ao fato desse momento, desse vetor momento estar oblíquo ao eixo Z, podemos dizer que esse ponto da viga, que no caso eu vou chamar do ponto A, e esse ponto simétrico, que eu vou chamar do ponto B, onde podemos verificar que essa simetria ela existe devido a esse eixo, a tensão em A ela será diferente da tensão em B. Ou seja, se essa flexão fosse uma flexão simétrica, tanto em relação ao eixo Z como em relação ao eixo Y, o ponto A e o ponto B, como são pontos simétricos, eles deveriam ter exatamente tensões de mesmo valor. Porém, na flexão assimétrica, o que podemos verificar é que devido a essa flexão, nós temos tensões diferentes para esses pontos simétricos, tanto para A e B, como também para o ponto C e para o ponto D. Ou seja, podemos verificar também que a tensão em C, ela será diferente da tensão em D. Então, isto aqui é o que caracteriza para nós uma flexão assimétrica. Então, vamos lembrar que na flexão assimétrica nós temos o vetor M, ou seja, o vetor do momento de flexão, em uma direção oblíqua, tanto ao eixo Z como ao eixo Y, caracterizando dessa forma o que nós chamamos de uma flexão assimétrica. Na flexão assimétrica, nós sabemos então que devido ao fato de nós termos o momento oblíquo ao eixo Z e ao eixo Y, não podemos então aplicar a chamada equação da flexão que nos diz que a tensão ela é calculada como sendo o momento de flexão vezes Y em função do momento de inércia. Pois esta equação ela é uma equação que ela só é válida quando nós estamos diante de uma flexão simétrica. Então, o que fazer para poder calcular as tensões para o que nós chamamos de um ponto em uma flexão assimétrica? Nós então vamos fazer algo interessante. Nós vamos pegar o que chamamos desse vetor M e vamos decompor o vetor na direção do eixo Z e na direção do eixo Y. Então, se eu pego esse vetor M e decomponho ele na direção do eixo Z, eu vou encontrar exatamente aqui o que eu chamo de um vetor, onde esse vetor nós vamos chamar do vetor MZ. Ou seja, o que é o vetor MZ? O vetor MZ nós podemos admitir que é a decomposição desse vetor M na direção de Z. Então, essa componente nós chamamos do momento de flexão em torno do eixo Z. Porém, podemos verificar que ao decompor o vetor M, nós vamos encontrar também um vetor M na direção de quem? Do eixo Y. Esse vetor M que nós encontramos na direção do eixo Y é o que nós chamamos do momento de flexão na direção do eixo Y. Então, olha que interessante. Eu posso dizer, então, que uma flexão assimétrica, ela corresponde, na verdade, à soma de duas flexões simétricas. Uma flexão que ocorre em torno do eixo Z e outra flexão que ocorre em torno do eixo Y. Então, agora, em cima dessa transformação, eu posso aplicar uma equação da flexão simétrica. De que forma? Eu posso dizer, então, que essa tensão que vai estar ocorrendo para a flexão simétrica, ou seja, eu posso dizer que a tensão que eu tenho na flexão assimétrica, ela é, na verdade, igual à tensão que eu tenho simétrica em relação ao eixo Z, mais
a tensão simétrica que eu tenho em relação ao eixo Y. Então, na verdade, certo? O que nós verificamos é que se eu quero achar a tensão para uma flexão assimétrica, basta simplesmente eu somar a tensão que eu tenho para uma flexão simétrica em torno do eixo Z, mais a tensão que eu tenho para uma flexão simétrica em torno do eixo Y. E dessa forma, é possível eu verificar exatamente esta equação.